Quero convidar a você a explorar junto uma das parábolas mais comoventes e impactantes da Bíblia, a parábola do filho pródigo. Prepare-se para uma experiência única de reflexão e aprendizado, enquanto exploramos as profundas lições de amor, perdão e reconciliação presentes nessa narrativa. Neste vídeo, vamos desvendar os significados ocultos e a mensagem poderosa por trás dessa parábola. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta espiritual e se inspire com a mensagem transformadora do Filho Pródigo. Se você deseja se aprofundar na sabedoria bíblica e encontrar respostas para os desafios da vida, inscreva-se no canal e não perca nenhum de nossos conteúdos. Então, vamos expandir os horizontes da nossa fé e se conectar com a essência dessa história comovente? Vamos começar essa jornada juntos? Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui, seja muito bem-vindo. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, versos 32. A parábola do filho pródigo encontra-se no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo 15, de 11 a 32. Ela é a terceira das 3 parábolas narradas por Cristo neste mesmo capítulo. Ela foi dirigida a um público misto. Havia ali cobradores de impostos, pecadores, fariseus e mestres da lei. Todas as 3 parábolas tratam do achado de coisas perdidas. A primeira fala de uma ovelha perdida, a segunda fala de uma moeda perdida e a terceira fala de um filho perdido. Da mesma forma, todas as 3 parábolas apontam para a alegria celestial por todo pecador que se arrepende do pecado e se volta para Jesus. Naquele momento, quando Jesus Cristo contou essas 3 histórias, ele tinha em mente seu público-alvo, uma mistura de pecadores e justos. Então, Jesus foi inspirado a contar essas parábolas porque os fariseus e mestres da lei o acusavam de receber pecadores e comer com eles. Está lá no verso 2 do mesmo capítulo. Claramente, os fariseus e mestres da lei se viam como justos e a outra metade da audiência como pecadores. Jesus contou as histórias da ovelha perdida, da moeda e do filho para esclarecer quem realmente estava perdido. Então, quem era o filho pródigo? A parábola começa apresentando 3 personagens, um pai e seus 2 filhos. Para resumir a história, o mais novo dos 2 filhos exige sua parte nos bens do pai, a sua herança, e o pai lhe dá. Pouco depois de receber sua herança, ele foge e esbanja toda a riqueza em uma vida irresponsável. Está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 13. Passando algum tempo, o filho, encontrando-se na miséria e no meio de uma grande fome na terra, ele vai trabalhar para um criador de porcos. Vendo que aqueles animais comiam melhor do que ele, e chegando ao ponto de desejar comer da mesma comida dos porcos, ele decide voltar para o seu pai e implorar para ser autorizado a servi-lo como empregado em sua propriedade. Então, no livro de Lucas, no capítulo 15, do verso 20 ao 24, diz o seguinte: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Enquanto isso, porém, o filho mais velho trabalhava fielmente nos campos para o pai. Vendo seu pai comemorando o retorno de seu irmão rebelde, ele ficou com raiva e se recusou a participar da comemoração. Seu pai implorou ao filho mais velho que tentasse entender sua alegria pela volta do filho que havia perdido. Era como se seu filho mais novo tivesse morrido e agora reviveu. Ele estava perdido e agora foi encontrado. Então,
A história termina com o pai implorando ao filho mais velho, como está em Lucas, no capítulo 15, do verso 31 ao 32, dizendo: E ele, o pai, disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo festejar e alegrar-te, porque este teu irmão estava morto e está vivo. Ele estava perdido e foi achado. Podemos concluir até um certo ponto que esta parábola é principalmente sobre o filho mais velho, e não sobre o filho pródigo. Apesar da audiência diversificada, Jesus estava falando diretamente aos líderes religiosos e mestres da lei. Ele estava mirando diretamente na escuridão de seus corações, pedindo-lhes que deixassem de lado a confiança em sua própria justiça e suas obras. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Os líderes religiosos da época de Jesus confiavam em uma justificação baseada em obras, em vez de experimentar a salvação pela graça de Deus por meio de sua fé. Como o irmão mais velho da parábola, eles se viam como filhos dignos. A menos que olhamos para nós mesmos como indignos, não podemos cair na graça de Deus. A menos que percebamos que somos espiritualmente destituídos, nunca seremos salvos. Somente os necessitados procuram ajuda. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Mateus 5, versos 3. Por outro lado, em nossos sermões, muitas vezes nos concentramos no irmão mais novo, o irmão que fugiu da casa de seu pai. Mas mesmo assim, quando ouvimos esta parábola, sempre nos identificamos com um dos dois filhos. Talvez sejamos como o irmão mais velho que despreza a graça que lhe foi dada pelo pai. Mesmo estando em casa, ele nunca estava realmente presente. E quando a festa começa, ele se recusa a entrar para comemorar a volta do filho perdido. Ou talvez nos identifiquemos com o filho mais novo, como ele, desperdiçamos nossa riqueza e fugimos o mais longe possível da igreja, da comunhão e da fé. Alguns de nós podem até se identificar com a figura paterna da história. Talvez tenhamos familiares que se distanciaram do caminho da fé ou não querem mais relacionar-se conosco por causa de nossa fé cristã. Embora muitos de nós já tenhamos ouvido a parábola inúmeras vezes, sempre podemos extrair novas lições dessa história. Provavelmente conhecemos alguém próximo que se conecte fortemente a um dos personagens. Mas, em relação aos filhos, precisamos perceber que ambos os filhos são pródigos. Nenhum excesso de trabalho ou obra, por mais justo que seja, pode nos garantir um lugar no céu. O irmão mais velho abusou da graça que o pai lhe dera. Ele pensou que, por ter ficado para trás, havia conquistado sua herança. Como cristãos, precisamos analisar nosso coração para ver se algo semelhante está acontecendo conosco. Será que achamos que conquistamos a graça de Deus por estarmos na igreja todos os dias? Estamos pensando que somos superiores aos outros porque guardamos os mandamentos do Senhor e fazemos a sua vontade? Será que estamos nos achando superiores aos outros filhos pródigos que estão voltando para casa? Se a resposta for afirmativa, peça a Deus para transformar seu coração e vá, participe da comemoração pelo filho perdido que voltou para casa. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Isaías 53, 6. Ou então, será que somos o filho perdido? O filho que era um abusador da graça? Este filho que tinha tudo, tinha um pai amoroso, um bom lar, provisões, um futuro, uma herança, mas trocou tudo por prazeres momentâneos. Será que estamos a viver como um filho perdido, achando que sabemos mais do que todo mundo, desperdiçamos a graça de Deus e trocamos por um tesouro sem valor? E, no entanto, no ponto em que chegamos ao fundo do poço, percebemos que somos indignos, vivendo como os porcos, sendo rebeldes, necessitados, desamparados, famintos, sujos e vazios, ao ponto em que todos esses sentimentos nos impulsionem a correr de volta para os braços da graça?
porque somente assim seremos salvos, pois é pela graça que somos salvos. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, versos 10. Que a parábola do filho pródigo nos ensine a valorizar a presença do Pai amoroso e compreender a dor do filho que ficou e a buscar a transformação como o filho que voltou. Que possamos reconhecer a importância do perdão, da reconciliação e da aceitação mútua em nossas vidas. Não importa em qual papel nos encontremos, a mensagem central é clara: o amor e a graça divina estão sempre disponíveis para nos acolher de volta ao lar. Que essa história nos motive a perdoar, a amar incondicionalmente e a buscar a unidade, seja na nossa comunidade cristã, seja no seio de nossa família. Não deixe esta oportunidade escapar. Abra o seu coração e encontre forças para recomeçar e experimente a plenitude do amor do nosso Pai Celestial em sua vida. O tempo para voltar é agora. Gostaria muito de orar com você neste momento. Então, se desejar, feche os seus olhos e ore junto comigo. Pai amado, neste momento pedimos em oração, em especial por todos aqueles que permaneceram até o final deste vídeo. Sabemos que o Senhor conhece cada coração, cada história e cada luta que enfrentam. Pedimos que derrame a sua graça e o seu amor sobre cada pessoa que se conectou com a mensagem do Filho Pródigo. Pai, abençoe aqueles que se sentem perdidos, desanimados ou presos em suas circunstâncias. Conforte aqueles que se sentem abandonados ou esquecidos. Fortaleça aqueles que estão enfrentando dificuldades e incertezas em suas vidas. Ajude-nos, ó Pai, a compreender que todos nós, de uma forma ou de outra, somos como o filho que ficou, com as nossas próprias lutas e anseios. Capacite-nos a demonstrar compaixão, amor e paciência para com aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ser instrumentos do seu perdão e reconciliação, buscando a restauração de relacionamentos quebrados e o fortalecimento dos laços familiares. Dai-nos a sabedoria e a humildade para perdoar e amar incondicionalmente, assim como o Pai na parábola. Ajude-nos a cultivar em nossos corações a compreensão de que o seu amor é infinito, que não há erros ou pecados que possam nos separar do seu amor. Dai-nos a coragem e a fé necessária para dar passos em direção a uma vida de propósitos e significado em sua presença. Pedimos também que o Senhor abençoe cada pessoa com saúde, paz e provisão em todas as áreas de suas vidas. Capacite-as, ó Pai, a viverem de acordo com a sua vontade e a se aproximarem cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, oramos e agradecemos por sua graça e amor. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém.